E aí, pessoal do segundo ano, agora é com vocês, né? Eu sou o professor Jefferson, um dos professores de Geografia aqui do Aula em Casa Amazonas. Estou de volta aqui para trabalhar com vocês, né? Nós estávamos lá no primeiro dia, né? Quando tudo começou. Parece que faz muito tempo, né? Mas vamos iniciar mais uma aula agora de Geografia. Lembrando que nós estamos iniciando o bloco 2, né? Hoje estamos iniciando o bloco 2, um novo caderno digital, novas aulas, certo? Para a gente poder continuar aí os nossos estudos. Hoje é a nossa aula 41, como a gente vai ver nessa tela agora. Pessoal, hoje a gente vai falar de região, uma palavra muito importante para o estudo de geografia também, para o estudo da sociedade, da economia de maneira geral. É um termo que é muito importante para a geografia. Dividir para planejar. A gente vai entender um pouquinho as meso e as micro-regiões. Vamos entender o que são órgãos de planejamento regional. A gente vai entender o que é planejamento, na verdade, né? E a gente vai falar rapidinho sobre alguns problemas relacionados a desigualdades regionais que causam até mesmo ideias de separatismos, né? Um negócio assim, muito estranho para o século XXI aqui no Brasil. Mas, vamos comentar, né? Pessoal, a gente já cansou de falar aqui no segundo ano, né, em todas as aulas, que o nosso país ele é muito grande, ele é um dos maiores países do mundo, certo? E talvez por conta disso, né, pela extensão geográfica muito grande, mas é claro que tem outros fatores, principalmente políticos, o nosso país ele tem uma série de desigualdades. Toda a riqueza que é produzida no território brasileiro, ela não está igual para todo mundo. Enquanto tem gente aí que está muito bem de vida, né, podendo comprar o que quiser, podendo viajar para onde quiser, tem gente aí que infelizmente, né, vive do jeito que dá, do jeito que a sorte entrega aí para essas pessoas, né? O nosso país, ele tem essa característica, né, de terem áreas muito desenvolvidas e áreas que são muito pobres ainda, né? Uma falta de recursos e serviços no território brasileiro de maneira geral. Quando a gente pega para a questão regional, essa imagem aí é muito clássica, né, da área ali de Paraisópolis, São Paulo. Áreas de favelas bem do lado de áreas de condomínios de luxo, né? Muito comum a gente verificar isso em várias paisagens aí no território brasileiro. A ideia de região, ela ajuda a gente a entender essas diferenças. Quando a gente divide, quando a gente separa determinado estudo, a gente consegue analisar, né, cada parte e a gente pode entender um pouco, né, esse conjunto de informações sobre o território brasileiro. Cada região do Brasil tem uma característica específica, né? Até mesmo as formas de dividir o Brasil, a gente consegue entender o Brasil de diferentes formas. Às vezes a percepção que uma pessoa de classe média, de classe alta, que mora na capital de determinado estado, ela tem uma visão do Brasil completamente diferente de uma pessoa que vive numa comunidade ribeirinha do interior do Amazonas, por exemplo, né? Tem uma visão sobre o mundo completamente diferente, principalmente com relação à qualidade de vida ou com relação também a serviços, né? Ou até mesmo percepção sobre as dinâmicas aí da vida, né? Do ponto de vista filosófico, enfim, cultural e etc. As diferenças existem. A palavra região, portanto, ela ajuda a gente a entender justamente essas diferenças, né? A gente consegue separar para poder entender o todo, certo? Uma visão aí, é uma forma de pensar o mundo, né? Tem outras formas de pensar o mundo também, de pensar cientificamente, mas essa é uma forma muito interessante para os estudos da região. Vamos ver na próxima tela. Na primeira tela da aula de hoje, a região, gente, é uma palavra importante para a geografia e também, né, para a cultura de maneira geral, porque ela faz referência a essa ideia do poder, né, de separar, né, de organizar determinada situação e determinado território, né, para a gente verificar ali determinada realidade, né? Então, uma palavra que é importante para a geografia. São aquelas áreas que têm características parecidas, né, próximas entre as outras, e que elas podem ser colocadas num grupo. O estado do Amazonas, por exemplo, ele faz parte de um grupo que politicamente foi definido lá na década de 60 como região norte do Brasil, o Amazonas, o Pará e etc., devido a decisões que foram tomadas e acabou ficando decidido isso,
né? Então, dividir em regiões é exatamente isso. Por um motivo específico, aquele conjunto de áreas ali se tornou um conjunto único, uma região. Né? Não que o Pará e o Amazonas, o estado vizinho nossos aqui, né? Essa aula está sendo transmitida do Amazonas, né? Não que são uma coisa só, mas que esses dois estados juntos têm características parecidas ali, que faz com que eles façam parte da mesma região. Aqui no Brasil, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, utiliza a palavra região para justamente separar essas características parecidas que esses estados têm entre si, né? Então, oficialmente falando, a região para o IBGE, para os estudos em geografia, estão relacionados mais a essas características próprias, né, políticas, de decisões políticas que foram tomadas, né? Vamos continuar então, pessoal. Quando a gente fala de região no Brasil, a gente fala, como a gente vai ver de novo aí na tela, né, dessas regiões principais, as 5 regiões do território brasileiro: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. São regiões, como a gente falou, elas têm cada uma delas tem características parecidas entre os seus estados, que é o que configura uma região, né? Mas além dessa divisão principal, né, em região no território brasileiro, ou macro-região, como as pessoas mais aí estudiosas gostam de falar, termos mais difíceis, né? Existe uma subcategoria de divisão das regiões aqui no território brasileiro, né? Que são as mesorregiões. Tem aqui a região, né? A macro-região. Tem também as mesorregiões, que é uma subdivisão, e tem as micro-regiões, que é outra subdivisão, né, das regiões do território brasileiro. Vamos ver apenas na tela, tem uma explicação aí sobre mesorregião, né? A gente está vendo aí que o termo mesorregião, ele é uma subdivisão dos estados brasileiros, né? Lembrando que a gente está falando exatamente do que prega o IBGE, né? Que tem ali um conjunto de municípios dentro de uma área geográfica com similaridades econômicas e sociais, que por sua vez são subdivididas em micro-regiões, que a gente vai ver daqui a pouco. Então a mesorregião, dentro de um estado, por exemplo, né, que é o que a gente vai focar na aula de hoje, você tem uma área total e mesmo dentro dessa área existem algumas subdivisões. No caso aqui são as mesorregiões. E além disso, ainda assim, dentro de cada mesorregião, existe outra subdivisão ali nas chamadas micro-regiões. A gente vai já entender por que essa subdivisão toda é importante. Primeiro vamos entender como está sendo dividida, por exemplo, politicamente, as mesorregiões aqui no nosso estado, aqui no Amazonas, onde essa aula está sendo transmitida. Na próxima tela a gente vai ver então, nós temos aí o mapa do Amazonas, vamos focar só do lado direito aqui, do lado esquerdo da tela de vocês, né? O estado do Amazonas ele é um só, né, politicamente definido, com esse formato que a gente conhece. Dentro do estado do Amazonas, a gente ainda consegue separar em pequenas regiões, que são justamente as mesorregiões. Temos aqui o norte do Amazonas, o norte amazonense, que é uma sub-região ali que vai ter a parte ali, né, de Borba, de Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, né? São estados mais ao norte do estado do Amazonas. Também existe ali o sudoeste amazonense, né? São áreas ali onde fica esses municípios mais afastados, Benjamin Constant, né, Envira, né, todos esses estados mais afastados aqui nesse sentido sudoeste. Tem também a área principal, né, a mesorregião principal do Amazonas, que é o centro amazonense, que é justamente onde fica Manaus, né, Taquatiara, Tapauá, Parintins, né, Coari, esses estados mais conhecidos aí. E o sul amazonense, que é os municípios da parte ali do sul do estado, né? Apuí, Maitá, Novo Aripuanã e etc. Então são 4 mesorregiões, 4 formas de dividir o Amazonas. Lembrando que o estado do Amazonas é um só, mas para nível de estudo, para nível de planejamento regional, existe a necessidade dessas 4 mesorregiões aqui. A gente vai explicar melhor daqui a pouquinho, tem um motivo político para isso. Dentro de cada mesorregião, a gente ainda consegue separar em pequenos grupos de municípios, que são as chamadas micro-regiões, né? E aí vai ter Alto Solimões, Alto Amazonas, Manaus, pequenas áreas ali
que podem ser denominadas de micro-regiões. São pequenos conjuntos de municípios que compõem uma região própria. Por que essas divisões existem? Porque dentro de cada grupo de município aqui, que aparece, né, nesse mapa, esse conjunto de cidades de cada micro-região, eles têm alguma característica parecida entre si. No caso aqui do Amazonas, é principalmente característica econômica, né? A produção de leite, a produção de açaí em determinada micro-região, ela acaba sendo muito importante para aquela comunidade, para aquelas pessoas daquelas áreas. Então, o governo, né, acaba separando, os pesquisadores acabam separando, também considerando as características econômicas daquela área. Ora, Manaus, por exemplo, nós temos ali, né, a capital do estado e os municípios ali ao redor, que compõem também um conjunto. Então, todas as micro-regiões aqui dentro do estado do Amazonas, elas têm principalmente características parecidas entre si, principalmente econômicas. Às vezes, municípios que ficam ao longo da mesma calha de rio, né, do mesmo percurso do rio, esse conjunto de municípios também compõe uma micro-região, né, principalmente também pela questão da proximidade. Na próxima tela não, a gente vai verificar agora, né? A gente está vendo aí apenas os mapas, né, do território do Amazonas e a divisão das mesorregiões e das micro-regiões. Então, para a gente fechar, é exatamente isso. Nós temos o território brasileiro, né? A gente conhece, a gente vai ver aqui agora, né? O território brasileiro, ele é um só, mas existem as regiões do Brasil, né? Aquela separação que a gente viu, sempre por algum motivo. É alguém que decide aí, por algum motivo, essas regiões aí existirem, né? A gente tem o estado do Amazonas, que está aparecendo aí com as mesorregiões, né? O norte, o centro, o sudeste e o sul, e dentro das mesorregiões nós temos aí as micro-regiões, cada uma delas com o seu conjunto de municípios, por aquele motivo que a gente falou, né? Tem alguma coisa que faz com que eles sejam muito próximos e tenham a mesma dinâmica ali entre eles, ou porque eles ficam no mesmo percurso de um rio, ou porque eles têm características de produção econômica parecidas e acabam fazendo parte do mesmo grupo. Vamos dar uma olhada na próxima tela, né? A gente vai ver aí exatamente a lista das meso e das micro-regiões do Amazonas. Olha aí, por exemplo, né? Os municípios ali do norte amazonense. Dentro da mesorregião norte, ainda existem as micro-regiões, como é o caso aqui da micro-região do Rio Negro, que tem Barcelos, Novo Airão, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira nessas áreas, né? Eu falei ainda agora Borba, mas é Barcelos, na verdade, o nome do município que eu mencionei no começo da aula, né? A micro-região do Japurá, que também faz parte da mesorregião do norte amazonense, que tem os municípios de Japurá e Maraã. Então a gente observa nessa lista tanto o sudoeste amazonense, que possui ali também as micro-regiões do Alto Solimões, do Juruá. Cada uma dessas micro-regiões possuem um conjunto de municípios específico. Dentro do centro amazonense, né? Temos aqui a capital, a micro-região de Manaus, que é a capital e que compõe todos esses municípios, que são municípios próximos da capital, né? E assim sucessivamente. A gente vai verificando que existem aí uma série, né? O sul amazonense, por exemplo, uma outra área que é importante aqui, né? A micro-região do Madeira, né? Que fica os municípios do Apuí, Borba, Maitá, Novo Aripuanã, que a gente falou agora há pouco, né? Tem essa característica exatamente de ser um conjunto de municípios que tem uma característica parecida entre eles. Em muitos casos aqui, é o percurso do rio, né? Em áreas ali do Madeira, no caso que esse que a gente falou agora há pouco, e também de produção econômica também está bastante relacionado. Pessoal, por que dividir é importante? Está no tema da nossa aula, né? Para exatamente utilizar a ideia de planejamento. A gente está falando agora aqui de elementos políticos, né? Essa divisão ela é importante exatamente para ter o controle, né? E para ter também a possibilidade dos governos realizarem atividades naquela área, né? Então vai ter aquele conjunto de municípios que está precisando daquela coisa ali, né? Naquele conjunto de municípios tem uma quantidade bem reduzida de hospitais, então aquele governo ele vai tentar levar, né? Deveria, né? Tentar levar
aquele serviço para aquela população que não tem determinada realidade. Então, o planejamento, ele é importante tanto para a nossa vida, né, quando a gente organiza nosso dinheiro, nossas coisas, nossas coleções, nossas atividades, quanto também do ponto de vista político, né? Para aquele governante entender que naquela área, naquele município ali, aquele conjunto de municípios ou aquele único município precisa daquele tipo de atividade. Então, o planejamento regional, tanto para o governante de um país, quanto para o governante de um estado e até mesmo para um prefeito, né, em um município, ele também acaba sendo importante. É por isso que aqui no Brasil existem os chamados órgãos de planejamento regional, como a gente vai ver aí, que eles servem exatamente para isso, para servir de ponte, serviram, né, na verdade, alguns não existem mais. Eles servem exatamente de ponte entre o governo federal e aquele conjunto de áreas, né, para poder ajudar a diminuir a desigualdade social entre as regiões do Brasil. Na próxima tela a gente vai ver que alguns órgãos de planejamento foram criados para isso. A Sudene, no Nordeste, né, a Sudan, né, na Amazônia, a Sudeco, no Centro-Oeste e a Sudesul, na região sul do Brasil. Algumas delas não existem mais, né? Na próxima tela a gente vai até ver mais alguns outros, né? A Codevasp, relacionado ali àquela área do Vale do Rio São Francisco, do Parnaíba, por onde passam esses rios que são importantes para a parte sudeste do Brasil e nordeste também, né? A Suframa, que gerencia a Zona Franca de Manaus, o polo industrial de Manaus depende muito das atividades da Suframa. E também a Sudevap, né, que cuida também de áreas de rio, lá na região sudeste do Brasil, Vale do Paraíba do Sul. Mas todas elas, sempre é um órgão, né, onde tem uma pessoa, um conjunto de pessoas ali, que vai levar informações para o governo geral, né, para poder informar, olha, essa área aqui a população precisa disso, daquilo, né? Em teoria, elas funcionavam como uma ponte, né, entre os governos. Quando a gente fala de território brasileiro, essas superintendências elas tinham esse caráter, né? Algumas delas ainda existem, né, como é o caso da Suframa, para trazer dinheiro, a gente está falando de recursos, né, dinheiro do governo federal para essas áreas que precisam. No caso aqui de Manaus, né, onde essa aula está sendo transmitida, do Amazonas de maneira geral. A Suframa ela tem todo esse poder de organizar a indústria aqui na região norte, na área do Amazonas, né? Trazer recursos para ajudar a levar incentivos fiscais ali para as empresas poderem ficarem presentes aqui, né? Tem todo um esquema nesse sentido. Pessoal, esses órgãos servem para superar serviram, né, alguns deles, para superar algumas desigualdades. A gente vai ver na próxima tela que no Brasil existem desigualdades regionais, né? Quando a gente compara, por exemplo, o Índice de Desenvolvimento Humano, que é a qualidade de vida, o IDH, a qualidade de vida entre determinadas regiões do Brasil, a gente vai ver na próxima tela que existem alguns fatores, né, para essas desigualdades existirem. Dados de mortalidade infantil, dados de renda per capita, analfabetismo, tudo isso serve para comparar estado por estado, região por região, e a gente vê a diferença. Nós vemos as diferenças com relação a isso, né? Tem regiões do Brasil, estados brasileiros que ainda precisam de muito incentivo, né? E tem outros que não, já tem nível, já tem desafios diferentes, né, a serem aí enfrentados, né? A própria pandemia do Covid-19, que acontece desde 2020, ela acabou, né, trazendo ainda mais essa desigualdade. No caso do estado do Amazonas, que sofreu muito por ser um estado que é relativamente isolado, né, devido à baixa rede de transportes aqui da nossa região, acabou dificultando muito, né, o acesso, a chegada, né, de materiais para o nosso estado e até mesmo para os outros municípios, né? Para a gente ter uma ideia do quanto que está complicado aí, quanto que foi complicado aqui para a nossa região também. Pessoal, essas desigualdades todas, elas acabaram gerando uma situação muito chata, que são separatismos. A gente vê aí, né? Na verdade, isso não tem um peso tão grande, porque isso não aconteceu e dificilmente pode acontecer, deveria acontecer, né? Com toda a desigualdade que existe, essas propostas aí, Amazônia Independente, a Frente Libertária do Nordeste Livre, para separar esse conjunto de estados, na próxima tela a gente vai ver São Paulo Independente, o Sul é meu país, né, que é muito comum, inclusive tem uns doidos aí que pensam nisso, né, que é exatamente para separar
esse conjunto de estados do território brasileiro, né? O separatismo é exatamente isso, né? Por algum motivo, busca-se essa independência do território brasileiro, uma coisa que é totalmente fora de propósito, né? Porque o Brasil ele precisa superar determinados desafios junto, né? Separando não é necessariamente o problema, porque a dinâmica econômica do Brasil ela está toda interligada, né? Mas existem algumas pessoas, existem até umas comunidades políticas que querem esse tipo de resolução para os problemas do Brasil, né? Geralmente, estados somos muito ricos, então não precisamos desses outros estados do Brasil e vamos se separar aqui, né? E tudo mais. É uma lógica que beira o cômico, na verdade, mas que é muito grave, né? Pensar em separatismo quando a gente vê um Brasil que poderia ser resolvido, né? Simplesmente com planejamento, com organização, com visão de gestão sobre quais são as áreas que mais precisam, quais são as áreas que precisam menos, para poder organizar tudo isso. Falta apenas decisões serem tomadas aí, e a gente está falando aí de décadas, né? De que decisões não foram efetuadas de maneira efetiva aqui no Brasil. Vamos para a nossa DLI. Na primeira questão, eu quero que vocês me descrevam quais são os órgãos de grande escala de planejamento regional e o objetivo para que elas foram criadas. Segunda questão, eu quero que você descreva para que servem as mesorregiões e as micro-regiões, ok? Bem tranquilo, né, gente? Daqui a pouco a gente volta com a participação de vocês. Coloquem o nome de vocês, a resposta e a escola da qual vocês pertencem. Tá bom, gente? Daqui a pouco a gente volta.
de volta agora para a nossa interatividade. Obrigado pela participação de todos vocês aí no chat público. Vamos falar rapidinho aqui, lembrando, essa é a nossa primeira aula do bloco 2 aqui do segundo ano, tá bom, gente? Nós já temos aí novas aulas e um novo caderno digital, tá bom? Então você pode acessar aí, lembrando, acesse sempre, né, o site do Aula em Casa Amazonas aí do seu celular, do seu notebook, é melhor pelo notebook, né? Ou computador, e acessa a área da programação e você vai ver a separação aqui, bloco 1, bloco 2, é só clicar no bloco 2 e na sua série, né, que você acessa o caderno digital e vê aí as atividades. Tá bom, gente? Então, é sempre importante verificar aí e, claro, né, verificar as orientações dos professores de vocês aí da sala de aula, que são mais importantes, tá bom? Para ele verificar direitinho como vai ser avaliado, quais são as outras atividades que ele vai organizar com vocês, tá bom? Sempre importante lembrar disso. Obrigado pela participação. Muita gente dando bom dia, né? Bom dia a todos vocês aí, Roniel, Thiago, Suzane, Fernanda, todo mundo aí, né? A professora Tereza, né, lá de Rio Preto da Eva, não sei se é de geografia, mas bem-vinda aí, tá? Wagner, você falou um pouquinho cedo, tá? Ainda não é boa noite, é bom dia, né? Pelo menos para quem está assistindo ao vivo é bom dia, tá bom? Obrigado aí. O Nicolas fez um comentário ali sobre a primeira questão, tá muito solto, tá bom, gente? O Alex também ficou um pouco solto aí a primeira questão. Bom dia, Anailson, obrigado pela sua participação. Nicolas, tá faltando coisa aí na sua resposta, né, Nicolas? Né? Não é só isso, né? Tarsis, obrigado aí pela sua participação, não falou a escola, mas tá tudo bem, né? A Loana, vamos participar, tá bom, minha cara? Vamos colocar a resposta aí no chat, tá? A gente precisa só das participações de vocês. O Isinei deve ter respondido questões da aula de história ou respondido outra coisa, né? Porque as questões não são de marcar, tá bom? Deve ter se confundido aí. Cid, obrigado aí pela participação, né? Ó, o pessoal está até comentando aí. Fernanda comentou aí a segunda questão, né? Vamos já ver se é isso aí mesmo, tá bom? Lucas, pode ser que seja, né? Pode ser aí, mas tanto faz. Tiago, respondeu aí a primeira questão. Então tá todo mundo aí. Muitas pessoas educadas no chat, né? Bom dia, professor, bom dia. Bom dia para todos vocês, mas por favor, bota a resposta. Participa aí, né? Odri Avelino, não é esquema, tá bom, gente? É atividade, tá bom, Odri Avelino? Não é esquema, é nossa atividade mesmo que a gente organiza para vocês aí trabalharem, tá bom? O importante é trabalhar as atividades, tá bom? A fonte dos professores para levar as atividades para vocês aí não importa muito, o importante é você participar, o importante é você responder, tá bom? Cuidado aí com o ban, inclusive. Vinícius, colocou aí a resposta da primeira, né? Colocou aí do jeito que ele quis, tá tudo certo. Gente, obrigado pela participação de todos vocês. A resposta da questão 1, gente, era basicamente para você colocar aí os nomes e o porquê dos órgãos de planejamento regional são importantes. Na próxima tela a gente vai ver ali, né, que os principais órgãos em grande escala no Brasil foram a Sudene, a Sudan, a Sudeco, a Sudesul, né? E que eles tinham importância realmente de diminuir a desigualdade social entre as regiões brasileiras. Bom, essas desigualdades ainda existem, os órgãos foram criados, alguns deles até nem existem mais, né? Mas a proposta era essa mesmo, né? Planejar para resolver a situação. A segunda questão era para, né, comentar para que serve as divisões em mesorregiões e micro-regiões, né? Na próxima tela a gente vai ver, né, aquela regiões e micro-regiões, ela para facilitar exatamente o planejamento. O nome da aula era, gente, bem simples. E para organizar a gestão, né, quando a gente está escrito aí gestão de políticas públicas, a gente está falando de governo, né? Exatamente o que a gente falou aqui na aula. O que o governo pode fazer com esses dados que aparecem, né? O que pode ser feito para resolver determinado problema que a população daquelas áreas pode estar sofrendo, né? Saúde, educação e etc. Bom, espero ter respondido aí as dúvidas e respondido aí, né, as nossas questões de hoje. Obrigado pela participação de todos vocês, certo?
Vocês agora vão ficar com a aula de História, também do segundo ano do ensino médio, com a professora Pet. Bons estudos aí! Oi, gente! Novamente aqui com vocês no nosso ensino médio e agora nós vamos dar continuidade às nossas aulas do segundo ano de História nesse momento. E agora eu trago para vocês o tema da nossa aula, já que para vocês tomarem nota e estarem preparados para o que nós vamos ver hoje. Vamos lá então? Absolutismo e Iluminismo na Europa é uma continuação da última aula que nós tivemos, mas hoje nós vamos tratar especificamente dos pensadores iluministas e vamos também falar um pouquinho sobre os déspotas esclarecidos, tudo bem? Então, o que seria esse período do Iluminismo? Como vocês já viram lá no sétimo ano e também no primeiro ano, é justamente esse período de transformações, esse período de mudanças de pensamentos. Eu já disse para vocês em algumas aulas que o pensamento ele não vai mudar rapidamente de uma hora para outra. Então, quando acontecem alguns fatos históricos muito importantes, essa mudança de pensamento ela é gradativa, ela necessita da experiência, ela necessita da vivência. E nós temos um grupo aí chamado de pensadores iluministas, que é justamente essas pessoas que vão trazer à tona essas mudanças de pensamento. Para vocês se situarem melhor, é importante que vocês lembrem que nós estamos ali no absolutismo e vocês lembram que o absolutismo é justamente esse período onde o rei governa de maneira absoluta, o poder não está só centralizado nele, mas existe toda uma responsabilidade religiosa. Lembram disso? Então a igreja está casada ali com essa ideia, porque ela se favorece dessa ideia. Num governo absolutista, essa ideia do rei, a autonomia do monarca, ela é de um poder que todo mundo aceita e acredita. Então eu finalizei inclusive essa aula na semana passada falando o seguinte: vai chegar um momento em que essas pessoas obedientes a esse rei, obedientes ao pensamento de que ele foi escolhido por Deus, ele foi coroado pelo Papa, então devemos servi-lo, devemos obedecê-lo, ela vai começar a trazer reflexões. Por quê? Porque existe ali aquela nobreza, existe ali o clero, existe ali o rei e existe uma grande parcela da população que não usufrui de melhorias na sua vida. Existe uma grande parcela de pessoas, de outras pessoas que estudam, que estão pesquisando, que vão começar a perceber, mas por que eu tenho que aceitar de forma determinante se, por exemplo, eu nem sou católico? Se, por exemplo, eu vejo que o rei não está organizando a vida do camponês, eu continuo vendo o camponês passando fome, vivendo em condição miserável, mas ele não deveria governar de uma forma a favorecer o povo? E uma outra questão também para esses pensadores iluministas, para essa ideia de iluminismo, é que justamente a Idade Média, que vocês já viram no primeiro ano, né, segundo ano, ela foi considerada um período de trevas. Ela ficou muito famosa, a Idade Média, a Idade das Trevas, onde não houve transformações, onde não houve o desenvolvimento das ideias, mas na verdade, gente, houve. Tá bom? Aconteceram várias coisas na Idade Média, na questão da arte, da música, das escrituras, né, da produção literária, aconteceu sim, só que era algo muito mais delimitado a um grupo. E aí o iluminismo ele vai começar a trazer essa reflexão. E como vocês sabem, é preciso pessoas que acreditem nessas ideias. E é justamente desses pensadores que nós vamos falar agora. Eu espero que vocês já tenham se situado aí historicamente nesse momento, tá bom? Então, olha só, nosso conceito.
As ideias iluministas foram construídas por vários intelectuais, e não só de uma área, tá, gente? Não foi só o filósofo, não foi só o sociólogo, que naquele momento nem tem ali aquela ideia de sociologia como profissão, mas inúmeras pessoas, como vocês vão já ver, porque eu vou falar de alguns para vocês. Então, eles construíram uma realidade filosófica diferente das anteriores. Eles vão trazer questionamentos que já são ali impertinentes a eles, que já os incomodam, e eles querem trazer isso à tona para modificar o pensamento daquelas pessoas. O primeiro pensador que eu trarei a você é esse aí, ó, René Descartes e a verdade. Alcançada em duvidar e refletir. Então, René Descartes, volte aqui, professora, rapidamente. Esse aqui, ó, ele era filósofo e matemático. Olha que interessante, matemático, ele era matemático. Como diz um matemático que eu conheço muito bem, a matemática nada mais é do que a reflexão, o pensamento, não é isso? Então, o que acontece? Ele começou a perceber que era necessário racionalizar o pensamento. Não dava para basear a sua vida na questão da fé e da religiosidade, nas ideias de Descartes, tá bom? Então, o que ele vai trazer? Junto com a matemática, ele traz esse racionalismo como reflexão e ele diz mais: todos nós temos que ter dúvida. O primeiro passo para o conhecimento é duvidar. É nunca aceitar aquela verdade como absoluta e, a partir daí, eu começar problematizações. Então, imagina lá aquelas pessoas todas aceitando aquele governo. Por quê? Será que é mesmo essa questão? Os pensadores iluministas, eles têm uma coisa em comum, gente. Eles são todos questionadores da Igreja Católica. Eles percebem que a Igreja tem esse controle aí muito direto sobre a vida das pessoas, tá? Então, ele vai fazer o quê? Ele vai trazer o racionalismo, ele vai trazer a dúvida. Olha o que ele diz aí na frase que nós trouxemos para vocês. Ele não, né? Nós trouxemos um resuminho para vocês, só para focar. Olha aí. Alcançada em duvidar e refletir. Então, toda a verdade, ela só vai vir a nós através da reflexão. Duvidar é o primeiro passo para ele, tá bom? O nosso segundo também é conhecido de vocês. Esse é bem conhecido, porque, olha quem é. Isaac Newton. Também através do método de experimentação, criou vários conceitos fundamentais para a física moderna. Então, os nossos alunos do ensino médio, que estudam a disciplina de física ali pontualmente, já ouviram falar nele. Ele vai ser um físico e um filósofo. Durante a peste negra que vai acontecer na Inglaterra, ele era inglês, ele retorna para a casa dele. Ele sai da Universidade de Cambridge e volta para a casa dele. Vai passar aquele período ali que nem nós, em distanciamento, isolado, e ali vai acontecer o seu estudo sobre a gravidade, né? Quando a maçã cai, existe a lenda da maçã que cai, e ele começa dali a se perguntar, por que a maçã foi diretamente à Terra e não para cima? E aí ele começa a projetar, olha aí, usando o tempo dele para estudar. O Isaac Newton, ele trouxe para a nossa história, para a nossa atualidade, quer dizer, muitas modificações. O binômio de Newton, a lei da gravidade, o cálculo diferencial também é ele que vai projetar. E uma coisa muito interessante na carreira dele, na vida universitária, gente, é que ele não gostava que os seus estudos fossem publicados. Por quê? Porque ele tinha muito receio da crítica. E ele era muito observador daquela ideia da igreja também querer delimitar, condicionar a educação. Por quê? Porque o poder da igreja era tão grande ali em relação ao absolutismo, que a maioria das escolas elas tinham aquele cunho religioso. E ele traz à tona outras formas de ver. Não, gente, não é o céu, o sol que está ali à toa, não. Existe uma explicação para isso. Então ele traz para nós a nossa física moderna também. Ele vai começar a provar a cientificidade das coisas, tá bom? O nosso próximo filósofo iluminista é John Locke, pensador inglês. Acreditava que os homens têm direitos naturais, como a vida, liberdade e a propriedade. Todos os homens são iguais na lei. Quais eram as suas ideias? Limitar o poder do Estado, risquinho ainda no absolutismo, não é? Livre mercado, ou seja, a disputa livre de comércio e o direito ao voto. Então, só aí vocês já puderam ver que todos os pontos que ele trabalha são contrários à ideia do absolutismo. Não é isso? Para John Locke, todo mundo nasce como uma tábula rasa.
Todo homem nasce ali, ó, cru, e aí ele vai se influenciando do seu ambiente. Então, o que ele diz aí? Volta aí só para nós, para os nossos alunos tomarem nota e ficarem ligados nessa reflexão. Todos nós nascemos iguais perante a lei. Isso é muito importante, por quê? Porque ele começa a romper com aquele pensamento de que a nobreza era mais importante, de que o clero era diferenciado. Todos nós temos direito à vida, à liberdade e à propriedade. Por que essa liberdade, essa propriedade, elas ficavam delimitadas na mão de uma única pessoa? Não é isso? E o direito ao voto, né? Então, só aí a gente já tem esse rompimento com a ideia da monarquia. Vamos lá? Montesquieu. Montesquieu era francês e Montesquieu, assim como todos esses outros, as suas reflexões chegaram até nós. Por quê? Porque é ele que vai criar ali, durante aquele processo revolucionário da França, a ideia de estados em executivo, legislativo e judiciário, objetivando a limitação dos poderes dos governantes contra abusos de autoridade. Montesquieu era ferrenho contra o posicionamento da Igreja Católica. Ele via que a teologia desvirtuava o homem de muitas verdades, como, por exemplo, essa ideia de submissão. Então, por isso que ele era contrário aos abusos de poder. Então, ele cria esses poderes que são justamente, por exemplo, no Brasil, os poderes que são exercidos hoje, né? Na esfera federal, estadual e municipal. Muitos reis, percebendo esses filósofos, percebendo essas informações, eles acabaram por abraçar essas ideias. Nós chamamos essas pessoas de déspotas esclarecidos. Vamos lá? As ideias iluministas se difundiram a tal ponto que os monarcas, com medo de perderem seus cargos, olha aí, não foi pela coração bom, gente, não foi a bondade, foi tipo assim, posso perder o meu trono, é melhor eu me unir a essas mudanças do que botar minha cabeça ali na guilhotina, né? Aceitaram algumas ideias iluministas. Déspotas esclarecidos eram os reis que tentavam mesclar o absolutismo com o iluminismo. Eita, professor, exatamente. É que nem misturar abacate com farinha. Há quem goste, né? Alguns déspotas esclarecidos são Frederico II da Prússia, Catarina II da Rússia e Marquês de Pombal de Portugal. Trouxemos para vocês também a imagem aí, ó. Esse é José II, tá bom? José II, ele trouxe mudanças tão significativas, gente. Primeiramente, ele pavimentou estradas, ele investiu em construção de hospitais e asilos, que não era algo muito comum, né? Nossa, um rei pensar ali nos idosos, pensar na saúde do povo. Então a gente percebe que ele se aproveitou disso, claro, né, gente, que esses reis não vão mudar sua cabeça de uma hora para outra. Como vocês viram lá no texto, eles vão se apropriar desses pensamentos para se manterem ali no seu status. Tá bom? Mas é importante lembrar também que eles trazem essas mudanças. Então, José vai aí fazer os hospitais, ele também vai criar escolas. Isso é muito interessante porque você percebe que ele vai começar a agradar quem? A grande massa. Não é isso? Nosso segundo exemplo, Catarina a Grande, uma mulher, professor, exatamente. Catarina a Grande, ela deu up no exército russo, ela transforma a Rússia numa grande potência europeia nesse período. Ela vai evitar conflitos quando ela começa a perceber a disputa entre reis que podem influenciar o território russo. Ela entra como uma verdadeira diplomata para tentar resolver esses entraves. Então ela desenvolve a Rússia, não só no grau militar, mas no grau artístico e cultural. Eles chegam num patamar gigantesco. Ela vai favorecer o povo? Ela era meio cruel assim, gente, com o povo. Ela tinha umas atitudes meio contraditórias porque ela ia de ímpeto contra as rebeliões. Porém, o legado dela ela vai começar a investir no caráter da indústria. E a Rússia tinha características muito rurais. Então, isso também vai favorecer, vai dar uma modificada ali na população, tá bom? O terceiro exemplo que eu trouxe para vocês, que é Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal ele é muito importante porque ele vai afetar a nossa região diretamente. Por quê, professora? Vamos lá. Marquês de Pombal, a primeira coisa que ele faz, ele vai ali governar Portugal, vai ser o primeiro-ministro, ele vai desestabilizar o poder da igreja. Todos esses três que vocês viram, eles vão diminuir o poder da igreja nos seus países, tá? É o primeiro passo. Ele vai também legitimar instituições que não estavam ligadas à igreja.
E ele também, gente, no caso, como naquele momento Portugal é uma colônia, aliás, o Brasil é uma colônia de Portugal, o que ele vai fazer? Aqui na nossa região, que era o grande entrave, a região amazônica, ele expulsa todos os jesuítas dessa região, porque os jesuítas, os jesuítas, eles dominavam a região amazônica, eles controlavam a economia. Naquela época, quando o Marquês começou aqui a governar Portugal, era mais ou menos 1750, eles tinham em torno de 9 fazendas na região. Então, ele mandou o seu irmão vir aqui resolver as questões legais com a Espanha, que teoricamente era dona desse território, tá bom? Ele vai também estabelecer a liberdade religiosa, inclusive José II vai acabar com a Inquisição também. Marquês de Pombal vai permitir a liberdade religiosa, principalmente entre os judeus, mas em contrapartida a Inquisição vai continuar acontecendo, que é justamente essa perseguição. Não existiam mais os castigos, mas ela também não foi eliminada. Como vocês puderam ver, os déspotas, eles não se soltam deliberadamente da ideia absolutista, mas eles conseguem trazer pensamentos que vão transformar a sua forma de governo, tá bom? Então, queridos, qualquer dúvida, estamos no chat à disposição de vocês também, nossos professores plantonistas também, e eu vou trazer uma única questão hoje, tá bom? Pra gente, vamos lá? Olha só. Então, olha aí, no período do Iluminismo, no século XVIII, o filósofo Montesquieu defendia. Eu sei que a essa altura do campeonato você já tem o seu filósofo preferido, tá bom? Vocês podem também compartilhar conosco essa ideia. Até daqui a pouco.
vamos lá, segundo ano, para finalizarmos a nossa aula de história. Então, como vocês podem ver, traz o nosso enunciado aí para nós, por favor. Temos aí no período do Iluminismo, o filósofo Montesquieu defendia a divisão da riqueza nacional. Não era esse o ponto para ele, não é? Divisão dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Exatamente, a nossa alternativa correta é a letra B. E que bom que eu vi aqui no nosso chat que a grande maioria de vocês foi lá, B. Não é isso? Então, como vocês puderam perceber, gente, às vezes a gente acha, meu Deus, por que eu devo estudar isso? Mas olha só, Montesquieu, lá na França, século XVIII, já foi trazer para nós aqui uma grande reflexão, que é justamente trazer as formas de governo, as formas de poder, quer dizer, que estão no nosso governo vigente. Então, nós temos aí executivo, legislativo, judiciário, cada um deles administra, né, cria as leis, fiscaliza, e aí nós temos, na verdade, nessa estrutura de Montesquieu, justamente aquela ideia de nós precisamos destituir o absolutismo. Isso nós só vamos fazer isso trazendo novas ideias à tona, só vamos fazer isso trazendo uma nova forma de organização, porque veja bem, ensino médio, não adianta eu dizer que o absolutismo é ruim e eu não trazer soluções para isso. Então, Montesquieu, assim como todos os outros filósofos que vocês viram, eles vão trazer soluções para isso, tá bom? Então, nós temos, agora dá para ler com tranquilidade aí, ó, César, o Diego, Stefan, Emily, Joás, Tiago, Jarleson, temos a Jane, Alexander, Carlos Eduardo, Ana Caroline, Vinícius, Wagner, Jamile, Apolo, Patrícia, João Vitor, Joaquim, parece que eu conheço vocês, né, gente? Coitadinha da professora. Mas eu conheço, né? Não os vejo, mas estão aqui conosco. Vinícius, Sara. Então, gente, aí, ó, o 7, professora Rosária Marinho Paz. Olha, Escola Estadual no Rio Preto da Eva, a Kelly participando, a Emily do Colégio Brasileiro. Então, gente, olha só, deixo sempre a lição de descarte para vocês, levantem as dúvidas, tragam questionamentos. Vou deixar também a deixa de quem que a gente viu depois, já esqueci, Montesquieu, vamos nos informar, vamos aprender sobre as nossas formas de governo. Deixo também Isaac Newton, não, professor, Isaac Newton não, que é a física. Gente, física é tão maravilhoso, não é? Então, lembre-se sempre que todas essas ideias, elas estão presentes no nosso cotidiano. Então, todos esses filósofos, todos esses homens que pensaram lá antes de nós, eles trazem reflexões que são importantes para nós. Lembre-se também que esses governantes déspotas esclarecidos, eles sempre transitavam ali, ó, naquela linha bem tênue entre ser absolutista ou trazer umas novas ideias. Lembre-se que o start para eles modificarem seus pensamentos e suas atitudes foi justamente esses pensadores, tá bom? Só lembrando a vocês, nós tivemos aí José I, que ele vai instituir a criação de hospitais, de asilos. Uma coisa interessante também, aliás, José I não, José II, perdão. Uma coisa muito interessante também sobre ele, gente, que é importante ressaltar, é que o José II, ele vai fazer com que a igreja seja uma estatal, ou seja, vocês vão trabalhar para o povo. Ele destitui aquele poder secular da igreja, ele vai dizer, não, vocês agora são funcionários do Estado. Catarina I vai estabelecer o exército, vai investir em agricultura, vai investir no comércio do seu povo, vai permitir também ali uma abertura religiosa. Marquês de Pombal faz isso de forma brilhante, ele vai dizer, judeus, vocês podem ser judeus, não serão mais perseguidos pela Inquisição. Ele vai proibir também a escravização indígena, isso era muito importante porque mexe diretamente com a história da Amazônia, do Amazonas, tá bom? Expulsaram os jesuítas daqui, porque vocês do segundo ano já viram o Amazonas, viram que os jesuítas, eles trazem os índios para as suas missões religiosas, tirando a cultura, tirando a língua, modificando o nome. Então, o Marquês de Pombal, quando ele vai administrar Portugal, ele percebe esse poder da igreja nessa região e ele diz, não, vamos dar um tempo aí. E, claro, trazer a liberdade religiosa, porque isso permitia com que outras pessoas viessem para o território. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem colocar aqui também, tá, gente? Que a gente aproveita, dá uma olhadinha e já traz a resposta para vocês também, tá bom? Então, segundo ano, foi um prazer estar com vocês. Agora eu passo a vez para o professor Jefferson, que nós vamos agora para o nosso terceirão.
Agora é o terceirão, né? Agora sim. Tudo bem com vocês, pessoal? Vamos continuar nossas aulas aqui. Hoje é dia de Geografia e História. Sou o professor Jefferson, um dos professores de Geografia aqui do Aula em Casa. Estou de volta para o terceiro ano, né? Estivemos lá no primeiro dia de aula, a primeira aula do Aula em Casa foi comigo, né? Estou de volta aqui agora para mais uma aula de Geografia. Essa agora é a aula 41, certo, pessoal do terceirão? A gente vai continuar falando de cidade, né? A gente vai continuar falando aí sobre essa questão urbana, que é muito importante para todo mundo e que, como a gente falou, né, não é para todo mundo, né? Só quem tem ali, né, grana e tudo mais, pode ter essa cidade por completo, né? Tem muita gente que não consegue circular totalmente por justamente problemas econômicos. Mas a aula de hoje é para a gente fazer uma breve comparação sobre cidades, né? Sobre o crescimento das cidades e tudo mais, né? A aula de hoje, portanto, é sobre a questão das cidades, né? O crescimento das cidades, o que são cidades globais, né? O que significa isso, por que tem cidades que cresceram tanto, se tornaram tão importantes, né? Quando a gente fala de Brasil, economicamente falando, a gente verifica muito que São Paulo é uma cidade que vem logo à mente, né? Principalmente quando um estrangeiro fala assim, do Brasil e tudo mais, foca na cidade de São Paulo, por exemplo, né? Porque é uma grande cidade, porque tem muita coisa. E eu quero que vocês prestem atenção nisso. É uma grande cidade. O que significa isso? É porque é uma cidade que tem uma extensão territorial muito grande. No caso de São Paulo até né? É uma das maiores cidades do Brasil em extensão territorial. Mas, geralmente, quando a gente fala em grande cidade grande, a gente também está se referindo à questão econômica, ao crescimento econômico e estrutural daquela cidade. Quando a gente vem aqui para o Amazonas, né, que a gente verifica as cidades do Amazonas, a gente consegue comparar também, não é mesmo? Compara a capital, Manaus, com as outras cidades, os outros municípios aqui do estado do Amazonas. A gente consegue separar, a gente consegue ver a diferença, né? Com relação à estrutura das ruas mesmo, dos bairros mesmo, né? A quantidade de fábrica, a quantidade de pessoas, né? Esse excesso de pessoas nas capitais das cidades, como é o caso de Manaus, tem algum motivo, né? Afinal de contas, as pessoas estão aqui por algum motivo, né? Questão da qualidade de vida, como a gente falou. Então, pessoal, quando a gente fala de cidade grande, né? Cidade importante, etc., a gente está falando exatamente disso. Existe um interesse muito grande das pessoas irem viver nessas cidades que acabam, por si só, crescendo muito. Então, a gente vai falar, a gente vai entender o motivo aí das cidades globais existirem no mundo todo, né? Não só no Brasil. A gente falou sobre cidade grande, né? E tem outra coisa que é muito importante, que a gente não pode sair daqui também sem saber, que é a diferença entre esses dois termos, cidade e município, né? Tem coisas aí, tem diferenças aí, a gente vai começar a aula falando disso, tá? Os municípios, essa primeira tela aí da nossa aula de hoje, ele é um termo mais legal, legalizado, é um termo mais jurídico, político mesmo, né? São as menores divisões político-administrativas de um país. Nós temos o país, temos as regiões desse país, temos os estados desse país, cada um, né? No caso do Brasil, 26 e mais o Distrito Federal. E dentro dos estados tem a divisão em municípios, né? Que são realmente aquelas áreas definidas ali com o governo próprio. Então, o prefeito de Iranduba, o município do interior aqui do Amazonas, o prefeito de Manaus, a capital do estado do Amazonas, tem um líder, né, que é um governante eleito pela população e que ele governa toda a extensão daquele município, né? Tanto na parte urbana quanto na parte rural. Vamos ver até novamente aí nas imagens, né? Tem algumas imagens aí de municípios do interior do estado do Amazonas, que é de onde essa aula está sendo transmitida, né? Tem umas imagens aí de Tabatinga, da entrada da cidade de Tabatinga, lá, né, nos limites lá do Amazonas, Coari, numa área mais central do Amazonas, Altazes. Então, cada um desses municípios, ele não é só essa área que está aparecendo aí das praças, né? Também tem comunidades que ficam afastadas, comunidades ribeirinhas, algumas comunidades indígenas, né?
toda aquela área que compõe esse município é a área que é governada pelo prefeito ou prefeita, né? Então essa é uma divisão política de determinadas áreas aí do Brasil todo, né? Municípios no Brasil, mais de 5.000, né? Governadas por um prefeito e que tem tanto áreas urbanas quanto áreas rurais. A gente costuma falar aqui, né? A sede do município é a área onde fica a parte central, a rodoviária ou o porto, a área onde fica a prefeitura, né? Em alguns casos, né, as igrejas, né, para quem acredita nessas coisas. Então, tem essa situação da área mais central ser a sede do município. Mas, né, tem também toda uma área ao redor que faz parte da cidade, que é governada pelo prefeito e que faz parte do que a gente chama de município. Já o termo cidade, como a gente vai ver na próxima tela aí, é exatamente a área urbanizada, né? É a área central, é a área que é mais ali concentrada nessas áreas, né? Então tem toda a concentração das atividades, né? Tem toda aquela área ali da centralização do trabalho das pessoas, por exemplo, né? É onde a maioria das pessoas está vivendo, na média, né? Tem ali a sede do município, a área urbana, né? O perímetro urbano daquela cidade, que é onde se concentra a maioria das pessoas em muitos casos. E tem a área rural ali, né? Que está mais relacionada ao campo. Então, município é todo aquele conjunto. As áreas de cidade são basicamente as áreas urbanas. Vamos manter essa estrutura, tá? Essa forma de entendimento aí sobre uma cidade. É a área urbanizada daquele município. É a área onde se concentram as atividades econômicas do setor secundário, como é o caso das fábricas, e do setor terciário, como é o caso do comércio, né? Muitas comunidades, por exemplo, produzem para trazer para a sede do município para poder vender. No caso da produção agropecuária, por exemplo, olha aí, já tem uma diferença, né? Então, município é tudo, né? Tudo que o governo tem ali, o governo municipal controla. A sede do município é a área urbanizada, é a área de cidade, né, e tudo mais. Vamos ficar nesse conceito, tá bom? Tem outras interpretações sobre o termo cidade e tudo mais, mas a gente vai ficar com esse entendimento sobre a geografia urbana, tá bom? E as cidades globais, é isso que a gente vai ver na próxima tela, são aquelas cidades que crescem tanto, que têm tanta relevância em relação ao país todo, que elas acabam sendo muito mais conhecidas, elas acabam concentrando muito mais pessoas, elas são muito mais planejadas, né? São aqueles espaços onde gera um interesse muito grande, tanto da população que mora, quanto da população que quer morar naquela área e vai morar naquela cidade, quanto também da importância econômica daquela cidade, né? Daquele município ali, né? A gente está vendo aqui, por exemplo, as cidades de Paris, né? Capital lá da França, e de Londres, né? Capital lá do Reino Unido, né? Que a gente costuma chamar de Inglaterra, mas a Inglaterra é só uma das partes do Reino Unido, né? É um dos reinados do Reino Unido. Então Londres é uma cidade global, né? São Paulo no Brasil também é considerado uma cidade global. Nova York, lá lá nos Estados Unidos, também tem uma relevância muito grande, porque tem muitas sedes de empresas, tem muito dinheiro circulando, muitas decisões econômicas são tomadas lá e tem muita estrutura, né? Uma área muito bem estruturada, muitos prédios, muitas avenidas e estradas e um trânsito muito grande, muitos empregos também estão presentes naquelas áreas e, consequentemente, acaba atraindo muitas pessoas. Então, elas são cidades conhecidas no mundo todo e que a influência dessas cidades ela não fica só ali, né? Nos municípios ao redor, como é o caso de Manaus, que é uma metrópole regional, né? A cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro também, ela tem uma influência no Brasil todo. Às vezes tem uma empresa que o escritório dela fica em São Paulo, tem uma fábrica em Manaus, mas as decisões são tomadas em São Paulo, né? Sobre o que aquela fábrica lá vai fazer, né? Mesma coisa para as outras cidades globais aí ao longo do mundo todo, né? No Japão, é o caso de Tóquio, são cidades que atraem muitas pessoas e que têm muitas decisões sendo tomadas que vão atingir além do país onde essa cidade está. Então, é aquilo que a gente fala, né? Supranacional. É uma cidade que tem uma influência que vai além, né, das cidades ali do país onde aquela cidade está presente, né? Então, tem uma importância muito grande. Na próxima tela, a gente vai ver algumas características dessas cidades que são bastante evoluídas e tudo mais, né? É como se essas cidades globais elas funcionassem como grandes polos, né?
que elas acabam influenciando as cidades vizinhas e também até mesmo as decisões ali com outros países. Então a gente tem uma concentração muito grande de gente indo trabalhar nessas áreas, né, de empresas que têm sedes ali naquelas áreas. Então muitas decisões econômicas acabam passando por aquelas cidades ali, né? Muito do dinheiro que vai sendo produzido ao longo do país, ele vai circulando naquelas áreas. A maioria das riquezas vão circulando naquelas áreas. No caso do Brasil, tem São Paulo e Rio de Janeiro com uma importância muito grande, né? Estrutural, econômica, muita gente quer morar naquelas áreas, o turismo também, né? Principalmente no caso do Rio de Janeiro, né? Que tem aquela coisa lá, tudo mais, que acaba também atraindo, e isso acaba identificando aquele país, né? Acaba servindo como base, né? Para o conhecimento ali daquele país, onde as negociações com outros países acabam sendo feitas. Então são cidades que não necessariamente são a capital do país, mas que elas acabam crescendo bastante a ponto de servirem, né, como ponte para decisões econômicas em outros países. Né? Também redes de comunicação, muitas empresas de comunicação também acabam sendo dessas cidades, né? Presentes nessas cidades, jornal, revista, TV, etc. Né? Nesse vídeo que a gente vai ver agora, eu vou pedir para vocês prestarem atenção nesse vídeo. Esse vídeo está legendado, ele traz algumas paisagens e algumas informações sobre as chamadas cidades globais. Vamos acompanhar. São polos financeiros, comerciais e de serviços. Por elas transita a maior parte do dinheiro que alimenta os mercados financeiros internacionais. Contam com investimento em tecnologia de ponta. Sediam grandes empresas transnacionais. Têm profunda integração com a economia global, irradiam progressos tecnológicos e polarizam os fluxos das redes mundiais. Integram-se às redes mundiais por um conjunto de atividades que caracterizam a fase econômica atual, como serviços especializados em alta tecnologia para a indústria e o comércio, escritórios, consultorias, publicidade, financiamentos, telecomunicações e outros. As cidades globais, elas são muito importantes para identificar aquele país, as decisões que vão sendo tomadas, né? A riqueza, né, acaba passando por aquelas áreas ali, né? Acaba atraindo também muitas pessoas para viver naquelas áreas. Na próxima tela, nessa tela aqui, a gente vai ver existe uma pequena classificação, né, sobre a amplitude dessas cidades. Tem os níveis alfa, beta e gama, né, que é uma forma que alguns estudiosos da geografia urbana também acabam separando, que está diretamente relacionado à amplitude, à importância dessa cidade dentro de um país. No caso de São Paulo, por exemplo, ela é uma cidade global de nível alfa, né? Como a gente falou, é a principal cidade, decisões econômicas vão aparecendo ali, como a gente está vendo, né? Densidade da infraestrutura, ofertas de bens e serviços e tudo mais. Em uma grande cidade, né, em uma grande área, né, urbanizada de um país, a maioria das pessoas está fazendo o quê? Está fazendo que tipo de atividade? As atividades nessas áreas muito urbanizadas das cidades globais, elas concentram atividades do tipo secundário e do setor terciário, né? As indústrias e o comércio, como a gente vai ver agora essa separação aí no finalzinho dessa aula de hoje. Nas cidades globais, o foco é também, principalmente, o setor terciário, como a gente vai ver na próxima tela aí, né? É muito mais presente trabalhadores e empresas desse formato. Lojas virtuais, né, sites, servidores, né, de empresas, os escritórios, aquele exemplo que a gente falou, né? A empresa que tem um escritório geral onde as decisões são tomadas ali, mas a fábrica é em outra cidade, mas o que importa é a decisão do escritório, né? Consultorias, publicidades, financiamento, bancos, né? Muitas sedes dos bancos ficam, né, nesses grandes polos, né? E também o setor de telecomunicações. As grandes cidades também têm a presença muito grande do setor secundário, né? Que é a presença da construção e das indústrias. A gente sabe que a indústria hoje em dia, ela tem todo aquele processo de produção muito focado nos pedidos, na demanda, né? Aquele método toyotista mesmo de produção que vocês já devem ter estudado por aí, né? Com pequenos estoques,
chega o pedido, aquela fábrica só produz aquilo que foi pedido pelo cliente e pronto, né, para não gerar estoque naquelas fábricas e ir direto para o mercado. O setor secundário está muito presente nas cidades, nas grandes cidades, como a gente falou no começo do vídeo, da nossa aula, né? Mas também existem em outras áreas, em outros municípios, o chamado setor primário, que não é muito comum dessas grandes cidades, né, dessas cidades ali globais, né, mas que está presente ali, que precisam muito, tem cidades que se especializam muito no setor primário, justamente para abastecer a população dessas grandes cidades, né, que é o agronegócio, produção de carnes, produção de frutas, verduras, e a mineração, né, a extração de minérios também, que acaba servindo como base para abastecer aquela cidade. Então, o modo de vida das pessoas que moram numa cidade grande é basicamente ir no supermercado, pegar produto ali da prateleira e viver a sua vida, né? O estilo de vida urbano acabou sendo se distanciando muito, né, do modo de vida mais do campo, né? Hoje em dia, né, o negócio é acordar às 5h30 da manhã, pegar o carro ou pegar o ônibus, né? E tá no horário ali, porque tem que estar no horário para poder começar o serviço e come qualquer coisa, come de qualquer jeito, vai numa lanchonete qualquer e consome e tudo mais, e depois vai no banco resolver as coisas, pagar a conta. O estilo de vida urbano, as pessoas que vivem numa grande cidade, né? Ela acaba sendo muito nesse formato, né? Muito focado nesse tipo de atividade. Diferente das áreas de interior, né? Onde o foco vai ser a agropecuária. Tem todo um trabalho diferenciado, né? Com relação a metas, com relação à forma de se trabalhar com o solo, né? Com os materiais ali da natureza. E a gente verifica que existem essas diferenças muito grandes dentro de um município, né? Com as áreas rurais e áreas urbanas, e até mesmo no estilo de vida das pessoas que vivem nas áreas mais urbanizadas aí do Brasil e do mundo. Analisamos a nossa aula, vamos agora para a nossa DLI. Pessoal, na primeira questão eu quero que você descreva quais são os 3 setores da economia principais. Dê aí alguns exemplos. Na segunda questão, você vai ler esse texto e vai marcar a alternativa com base no texto, na nossa aula, que define uma cidade global. Tá bom, gente? Baseado no que a gente falou aqui na aula e nas informações aí que vocês podem pesquisar também. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Coloquem as respostas de vocês no chat público ou no chat privado também. Coloquem ali a escola de vocês, tá bom? E daqui a pouco a gente volta.
Muito bem, estamos de volta agora para a nossa interatividade aqui na aula de Geografia com o Terceirão. Obrigado pela participação de todos vocês aí no chat. Olha só, gente, lembrando, essa é a primeira aula do bloco 2, então aquele caderno digital que vocês estavam utilizando não é mais ele, agora temos um novo caderno digital. Você pode acessar aí, né, pelo site do Aula em Casa Amazonas, acessa pelo seu celular ou pelo seu computador e tudo mais. Você tem aí alguma divisão, bloco 1 e agora bloco 2. É só clicar em bloco 2 e escolher a sua série, que no caso é terceiro ano de ensino médio, acessa o seu caderno e pronto. Você consegue visualizar ali as atividades, as mesmas atividades que a gente passou aqui agora, né, de todos os componentes, e também as próximas aulas você já pode, né, dar uma adiantada. E claro, lembrando, fiquem com os professores das escolas de vocês também, né? Ver o que eles vão cobrar de vocês, o que eles vão trabalhar, como eles vão utilizar as aulas aqui do Aula em Casa nas atividades aí de vocês, tá bom? O chat público tá aí, o pessoal tá participando, né? A Jaqueline começou a colocar ali, mas tá faltando, falou só o primeiro... a Jaqueline respondeu, né, nas outras mensagens, colocou ali as respostas, colocou tudo, respondeu tudo aí, muito bem. Vamos lá. Ana Paula colocou outra coisa aí, que não tem nada a ver com chat, né? Israel, que é lá da escola bilíngue, né? Jacimada Silva Gama, acredito que seja uma escola indígena, né? Para as comunidades indígenas aí, muito bem. Vamos lá então, o pessoal está continuando, a Cassiane colocou uma resposta bem, né, simplesinha, né? Tá faltando descrever um pouco mais aí. Lembrando que a gente está no terceiro ano, né? A gente tem que responder aí com um pouco mais de consistência as atividades, mas já é um início, né, Cassiane? Ana Vitória respondeu a segunda questão, ficou devendo aí a primeira, né? Professora Tereza, né, participando, registrando aí a participação, obrigado aí. Jéssica Oliveira respondeu aí a segunda questão. Vocês não estão colocando o nome da escola de vocês, né? Pô, Vitor respondeu a letra que ele acha que está correta. A Misma também colocou ali outra resposta. O Obadias, né? Acho que é Obadias o nome dele, respondeu aí a primeira questão. Perguntou também se tá todo mundo tomando café aí, né? Queria muito estar tomando um cafezinho também junto aí para fazer as atividades, mas responde a atividade primeiro, né? Depois toma o café. Donizete respondeu, Cássius. O Rodrigo está indeciso entre a letra D e a letra E, né? A Jéssica, que é lá do Colégio Amazonense Dom Pedro II, lá do Estadual, escola bacana, lá perto de casa, lá no centro, aqui em Manaus. Tássio, nossa, muita gente respondeu, bombou agora aqui, esse pequeno tempo que eu tive aqui, responderam, um monte de gente começou a comentar, obrigado pela participação de todo mundo, é muito importante o registro de vocês, tá bom? Vamos para a resposta. Primeira questão era para você colocar ali, descrever os setores, só isso, né? É bem tranquila essa questão, inclusive, aí, né? A resposta está aí, o setor primário é o agronegócio, tem todas as atividades ali, né, com a pecuária e tudo mais. O setor secundário, na próxima tela, é a construção civil, é as indústrias, você poderia descrever coisas aí relacionadas à produção industrial. E o setor terciário é a prestação de serviços e o comércio. E as atividades relacionadas a isso também, né? A segunda questão tem o texto, né, sobre as cidades globais e você deveria marcar a alternativa que estava relacionado aí com o conceito de cidade global. Bom, a alternativa correta aí, para quem estava em dúvida, é a letra C, influência supranacional, né? Além do país onde essa cidade se encontra, né? Aquilo que a gente falou na aula, né? Características aí relacionadas à influência que essa cidade possui em relação às outras, tá bom? Alternativa correta, a letra C. Parabéns para todo mundo que acertou. Para quem errou, vida que segue, né? Vamos errar, o importante é errar aqui mesmo. A gente acerta lá na frente, o Enem está aí, a gente vai acertar lá no Enem, tá bom? Pessoal, vocês agora, pessoal do terceirão, vai ficar agora com a aula de História com a professora Pet. Bons estudos!